Ruth foi uma jovem estrangeira e viúva que, generosamente, deixou a sua terra para cuidar da sua sogra, Noemi. A história de Ruth é narrada no livro bíblico de mesmo nome, o 8º do Antigo Testamento. Ruth era de Moabe e decidiu abraçar a fé em Deus, abandonando os antigos deuses moabitas. Sua decisão revelou amor ao Senhor e por Noemi. Ambas viúvas enfrentaram a dor da perda, mas mantiveram-se unidas pela afeição mais do que pelo parentesco. Juntas, Ruth e Noemi lutaram pela sobrevivência e, com a graça de Deus, voltaram a sentir a alegria de viver. A história de Ruth diz que ela era uma moça moabita, que se casou com Malom, um judeu de Belém de Judá, filho de Noemi e Elimeleque. Depois de 10 anos casados, o seu marido Malom morreu, deixando-a numa situação vulnerável junto de sua sogra e cunhada, também viúvas. Naquele tempo, as 3 viúvas enfrentariam grandes dificuldades na sociedade, devido à sua condição social de mulher, viúva, estrangeira, sem filhos, sem maridos ou pais que a sustentassem. A luta por sobrevivência numa terra estrangeira não impediu Ruth de manter sua palavra e integridade. O seu valor, afeto e amizade por Noemi permaneciam intactos. Trabalhadora, Ruth pediu permissão a Noemi para ir trabalhar no campo, recolhendo os restos da colheita. Era uma prática comum entre os mais desprovidos da sociedade naquela época. Ruth foi surpreendida com a maneira pela qual Deus providenciaria favor e graça para ela e sua sogra. Mas que restos das colheitas Deus providenciara a oportunidade de uma nova história em família através de Boaz. Este homem muito rico era dono do campo onde Ruth trabalhou e seria o seu resgatador. Resgatador, naqueles tempos, era um parente próximo que interviria em favor de um membro da família, vivo ou morto. Neste caso, Boaz expressaria favor à família, se casando com viúva de Malom, restabelecendo a situação de Noemi e de Ruth, lhe dando uma posteridade. Assim, com esse desfecho inesperado, a família de Noemi voltou a sentir a alegria de viver. Ruth e Boaz se casaram e tiveram um filho chamado Obed. Este foi motivo de alegria para seus pais e para a avó que agora reconhecia que a bondade de Deus está sempre presente. Obed foi pai de Jessé e avô do rei Davi. O que podemos aprender com a história de Ruth? Há muitas lições que podemos aprender com a história de Ruth na Bíblia, mas talvez a principal seja: Deus não abandonou o seu povo. Apesar das aflições, ele continua no controle. Ruth demonstra que Deus é soberano nas coisas rotineiras da vida de mulheres e homens simples que confiam nele. O Senhor continua cumprindo o seu plano eterno de salvação do seu povo por todo o mundo. Sempre considerei o livro de Ruth como um dos mais impressionantes da Bíblia. Impossível ler e não se impressionar com o modo como Ruth se compromete com Noemi e com o Deus. De certa forma, Ruth é o tipo de mulher com quem nós, homens, deveríamos almejar casar. Ela é a verdadeira personificação da mulher virtuosa. E não foi justamente esta disposição de Ruth para a fidelidade ao Deus em cujas as asas te vieste abrigar que chamou a atenção de Boaz? Por outro lado, Boaz é justamente o tipo de homem que nós deveríamos nos esmerar para ser. Justo, generoso, bondoso para com Ruth. Inclusive, a ação de Boaz ao resgatar Ruth já é um anúncio do generoso resgate que temos em Cristo. Assim, Boaz e Ruth refletem uma história de pessoas virtuosas em Deus e de cujo caráter deveria ser imitado por nós. Só que o livro de Ruth é mais do que isso. É mais do que uma história sobre o modo como deveríamos nos relacionar com nossos futuros cônjuges ou escolhê-los. É uma história sobre Deus usando a vida ordinária dessas pessoas extraordinárias, seus sofrimentos, alegrias, virtudes e defeitos, para dar vida à grande narrativa de redenção. Pense um pouco no contexto do livro. Em Juízes, vemos a infidelidade do povo de Deus que estava flertando com deuses estrangeiros. E é neste lugar nos aparece Ruth,
Uma estrangeira que abandona os deuses de sua terra e se torna fiel ao Deus Altíssimo. É a partir desta fidelidade que Deus enxerta Ruth ao drama da redenção, a colocando num lugar importante da linhagem do nosso grande Salvador. E pense no modo sutil como Deus age nesta história. Ele traz Ruth e Noemi de volta para Israel depois de terríveis sofrimentos, e a própria Noemi reconhece a mão de Deus em seu sofrimento. Ele arquiteta um encontro providencial entre Ruth e Boaz nos campos deste. Ele concede sabedoria a Noemi, que orienta Ruth. Ele dá coragem a Boaz para fazer aquilo que deveria ser feito e resgatar Ruth. Deus, em sua infinita sabedoria, utiliza sua providência e nos ensina aquilo que veremos em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É a mão providencial de Deus escrevendo a história. A narrativa de Boaz e Ruth não é sobre eles, é sobre algo maior do que eles. E creio que esse deve ser o desejo do nosso coração em todas as coisas da nossa vida. Casamento, amizades, profissão, hobbies. Compreender que Deus nos chama a cumprir seus eternos e gloriosos propósitos a partir das coisas simples da vida deveria ser o maior anseio no nosso coração. Porque Ele é um Deus gracioso que chama pecadores como nós ao arrependimento para cumprir um propósito maior. Que o Eterno use as coisas ordinárias de nossas vidas para cumprir o seu extraordinário propósito. Se você gostou dessa inspiração para a sua vida, então se inscreve no canal, curte, comenta e compartilhe para que mais mulheres e homens se inspirem na vida de Ruth. Que Deus te abençoe.